Fala, Nerd. Fala, Nerd. Começamos aqui nosso primeiro seminário aqui pontualmente às 8 horas, horário de Brasília. Nosso primeiro seminário Hackeando a Matemática. Fala aí, David. E aí, Direto da tranquilo? Argentina, David está aí participando aqui para trazer o melhor conteúdo aqui para você. A gente participa aí do time do YouNerd, a gente tem uma honra de participar aí do projeto junto com o Afonso, tá fazendo um trabalho incrível aí de matemática, né? São mais de 1.000 vídeos já, não é não, Mais de Afonso? 1.000 vídeos, por incrível que Mais de pareça. 1.000 vídeos, mano. Mas vamos ao que interessa aí. Não deixe de compartilhar aí com todo mundo. A gente vai ser bem rapidão aqui. A gente espera fazer em 15, 20 minutos no máximo para não desperdiçar seu tempo também. Beleza? É isso aí, vamos pro primeiro erro aí que a gente identificou, que é o conteúdo completo, né? A gente tem que ter um conteúdo completo organizado por dificuldade aí. Como que a Na gente verdade, define essa é a isso? solução, né, David? O erro é o seguinte: hoje em dia existe uma infinidade gigante de conteúdos e etc e tal. Por exemplo, você vai estudar história. Tá, beleza. E hoje você vai estudar o quê? Tem um monte de conteúdos e canais diferentes e até assuntos diferentes. Qual método você vai seguir, qual canal você vai seguir, etc. E até a gente estava conversando antes, né, David? Você tem um exemplo na prática, sentiu na pele esse problema e como é que você resolveu? Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, eu estou estudando embriologia e histologia aqui, e a gente estava falando assim, pegar um método específico para não ficar procurando em vários canais. Procura uma forma de fazer a embriologia aqui no Brasil. Eu estou na Argentina, não vai adiantar nada, entendeu? Então eu tenho que pegar um método específico para minha condição e alcançar a meta até o final, entendeu? Para eu não perder esse foco de ficar procurando em um canal, depois ficar procurando em outro canal. É muito importante que a gente faça encontre esse caminho, né? E percorra ele sem ficar desvencilhando de outras coisas. E outra coisa muito importante também que aconteceu foi que o conteúdo dado foi por uma professora que é da UBA aqui, que é específica da faculdade que eu faço. Então, serviu diretamente, assim, para eu não ficar procurando métodos que não tinha nada a ver com a faculdade que eu faço, entendeu? Então, isso é muito importante, você realmente saber o método que você está fazendo e para qual especificidade que ele vai te abordar, né? No caso, o YouNerd aborda inteiramente aí o Enem, né não, Afonso? O que você estava falando também é que, por exemplo, cada dia você tinha que pesquisar assim, sei lá, eu não sei nem que assunto que é, né? Mas o assunto corriqueiro lá de biologia, daí tinha que caçar um vídeo, Sim, procurar, daí ver se o vídeo era bom, exatamente. se falava o que você queria ou não. Daí no outro dia, Isso mesma mesmo. coisa, achar um conteúdo Mesma coisa. que Isso você perde um queria, tempo absurdo, perde entendeu? um tempo Um tempo que você absurdo. deveria estar estudando, né? Exatamente. Resolvendo questão, enfim. E inclusive, eu pensei também, um conceito que eu chamo aqui de simplificar, né? É lógico que é um conceito besta até, né? Mas, por Sim, exemplo, você tornar uma tarefa que é complexa, muito complexa, por exemplo, passar no Enem, é absurdamente complexo, né? Mas aí você sim, transforma em uma tarefa simples. Vou fazer 5 questões por dia. Pronto. Todo dia você claro. faz 5 questões. Ou então vou pegar o método YouNerd lá e seguir. Vou assistir 5 aulas por dia. Pronto. Muito simples você fazer 5 aulas por dia. E é muito complexo você pensar assim, eu vou passar no Enem, eu vou E é vago estudar, também, né? aprender embriologia. É muito, muito complexo, muito difícil. E você simplifica, você é, consegue bater as metas e Claro, realmente claro. chegar onde você quer. Quando você coloca metas extremamente pequenas, você consegue alcançar as metas diárias, né? Você não consegue alcançar. Primeiro que passar no Enem é uma meta bem abstrata, não tem como você mensurar. Uhum. E fazer 5 questões, você consegue. Então é muito melhor que a gente tenha metas concretas e pequenas, porque a gente consegue
cumpri-las, né, dentro do determinado dia, e aí dá gás para a gente continuar fazendo mais 5, e aí falta o quê? 6, 7 meses pro Enem, vai ver quantas questões que a gente não faz desde hoje até o final do É Enem, né? verdade. Então, Tem basicamente, mais esse é o alguma coisa meu para a gente erro. falar? Já vamos É para o segundo. importante, Ah, é pode falar. importante falar que o método UNERD ele está organizado desde as mais fáceis até as mais difíceis. A gente tomou o cuidado de organizar tudo direitinho, para a pessoa não perder tempo, que é o caso que a gente está falando aí, não perder tempo de falar qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. Então a gente tomou cuidado de colocar todas as questões em ordem de dificuldade, dar um conteúdo melhor tanto em vídeo quanto em imagem, e as questões também, caso você queira responder elas simulando o Enem, né, no dia a dia, tá lá no nosso pacote completo. Correto. Tranquilo? É exatamente isso. Foi o que eu pensei para fazer essa organização, foi exatamente isso. Minha ideia era o seguinte, falar assim, não quero que você perca um minuto da sua vida pensando o Sim, que você vai estudar. É só sentar a bunda na cadeira e assistir aqueles exatamente. conteúdos ali, sem pensar no que você tem que estudar cada dia, certo? Exatamente. Então É já isso vamos aí. para o segundo erro, rapidinho aqui para não perder muito tempo, né? O segundo erro é a pessoa que não tem uma matemática básica suficientemente boa. Não vou nem falar assim, absurdo, o cara é o bonzão, né? Bonzão. Mas daí ele quer estudar física, por exemplo, quer estudar química, por exemplo, e quer estudar Sim, até matemática, tipo assuntos muito mais complexos que ele entende ali e fala assim, não, eu consigo montar essa questão aqui e tal, e chega na hora de resolver, ele erra a matemática básica. Então, tipo, um negócio muito, muito mais simples, você erra, e um negócio que é mais difícil, que você nem deveria estar estudando se você não sabe a base, você tá lá estudando, gastando seu tempo, e você erra coisa básica que é muito mais simples, né? é verdade. A gente tem um caso também, inclusive, aqui, que as pessoas costumam errar muito a matemática básica e resolver questões de interpretação de enunciado, por exemplo, que eu julgo ser muito mais difícil do que a matemática básica. E as pessoas, não sei, até têm um pouco de dificuldade de admitir que tem esse erro de matemática básica e fica falando, não, mas isso aí eu sei, falta de atenção ou falta de foco. Não, eu particularmente acho que é falta de sentar a bunda na cadeira e realmente conhecer esse método que é o mais simples da matemática básica, né? Que é soma e subtração, divisão e multiplicação, mas realmente saber de fato para não ter que errar mais isso. Porque isso Exatamente. eu vejo muita gente errar, muito mais do que interpretar. Não, tem bastante de interpretação, mas eu fico abismado com tanto de pessoas que perdem uma questão por não saber a matemática básica. Isso é impressionante. E eu vou te falar aqui um caso que foi o caso que gerou todo o conteúdo do Rio Nerd, que deu o start, assim, que foi justamente o caso da minha esposa. A Catícia, que está aqui do lado assistindo ali TV e tal, foi o seguinte, ela queria fazer o Enem e fez o cursinho, o melhor cursinho aqui de Cuiabá, certo? Mas ela tinha um problema, ela tinha dificuldade na matemática básica. E daí, lá no cursinho, eles, sinceridade, assim, você sabe que é verdade, eles não estão nem aí se você tem dificuldade ou não. Ele está preocupado com o cara que está lá no top, certo? Beleza, o método O deles que lá. vai passar, né? Mas se a O que pessoa vai tem passar dificuldade na base, ela nunca vai aprender. Aí a Catissa deu um joinha ali, ó. Se a pessoa tem dificuldade na base, ela nunca vai conseguir aprender e conseguir resolver questões de probabilidade, de análise combinatória, de funções, etc. Você pode ensinar para a pessoa, beleza, ela entende ali, ela vai saber montar a questão, mas ela vai errar a base. E daí desperdiçou todo aquele tempo que poderia ter começado a estudar na base e depois ir aumentando gradativamente. Exatamente. Isso é complicado. É um erro que a gente precisa consertar. Eu acho que
a questão do curso inteiro do UNERD da matemática base também te dá uma base muito grande nesse aspecto de coisas bem simples mesmo, que a gente não consegue admitir que a gente erra, né? Lá tá muito bem minucioso, cada questão, cada tema abordado, tá bem bacana. E esse erro ele já está muito conectado também ao próximo erro, que é o erro de não entender o que está fazendo, só decorar, né? E até eu quero que você fale aí, David, tem uma teoria aqui muito legal que você falou aí para mim agora, né? Fala aí, David. Então, eu costumo dizer que esse aí é a síndrome do adulto. A minha teoria é que é a síndrome do adulto. Porque a pessoa acha que ela tem que resolver como se fosse uma pessoa adulta. Eu até dei um exemplo para o Afonso que Produtos eu não notáveis. lembro como o produto notável, né? Um produto notável que é, vamos supor aí, 2x mais 2 entre parênteses ao quadrado, né? Aí a pessoa quer fazer 2 vezes o quadrado do primeiro mais 2 vezes o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais 2 vezes o quadrado. Aí, É ó. isso, né? Esse que é o problema. Pois é Esse isso que é o de problema. decorar. Eu não resolvo dessa forma. Eu Exatamente. resolvo fazendo da forma mais simples possível, que é colocar o 2x mais 2 vezes 2x mais 2 e fazer a distributiva, entendeu? Não tenho necessidade de ficar gravando essas formulazinhas que eu posso errar a qualquer hora. Eu não preciso fazer isso. Se eu entender a matemática do jeito que ela foi construída, a gente elimina a maior parte dos erros, que é tentar ficar gravando coisas que a gente não precisaria, né? Exatamente. E eu costumo falar assim, até em vários vídeos assim, né? Que quando você entende, pode passar 1000 anos, sem exagero assim, pode passar É 50 verdade. anos, vamos falar. E eu vou lembrar como é que eu faço x mais 2 ao quadrado. Eu vou lembrar porque eu sei que é x mais 2 vezes x mais 2, acabou. Eu não preciso lembrar se é o Exatamente, quadrado, ponto. se não é, se é mais, se é menos, se é etc. Eu sei como que monta aquela continha ali, eu vou lembrar daqui a 50 anos, mesmo se eu não fizer aquela conta. Então é uma coisa a menos que eu preciso decorar. E isso aí tem infinitos, infinitos, infinitos exemplos de coisas que você não precisa decorar, que você pode entender e que não é tipo conceito assim, ah, não, de física quântica, sei lá o quê. Não, conceito besta, igual esse aí. Claro, X mais 2 ao quadrado. O que que é? X mais 2 vezes x mais 2. Pronto. Você não precisa ponto, decorar acabou. e vai Não lembrar o resto precisa. da vida. E Correto? não precisa, é uma coisa um pouquinho a mais para você gravar, né? Não tem necessidade de você gravar mais uma fórmula. Já existe várias fórmulas de física, um monte de abordagem teórica de química, então não tem necessidade de você gravar essas coisinhas que a gente E, pode entender. e você aí, ó, você aí, vê se você concorda comigo, que tem um monte de perfis aqui no Instagram e tem canais no YouTube e tal, que o cara fala assim, como fazer a raiz quadrada de número com 4 dígitos. Daí exatamente isso, ele cria uma técnicazinha para você decorar e tipo, velho, na boa, você Isso vai usar acontece quantas vezes bastante. isso aí na sua prova? Uma vez? Nenhuma? É muito raro você É usar. E daí quase, você né? tem que decorar uma técnica para fazer raiz de não sei o que com 4 dígitos. Ah, e se for com 3 dígitos, é assim. Daí se for É, uma continha não sei o que lá, daí você pega e olha, tem uma técnicazinha. Não, cara, não decore essas coisas. É a pior coisa do mundo. Eu fico até com raiva dos caras que fazem isso, porque tá ensinando totalmente errado, né? Tá atrapalhando o sim. aluno que já tem tantas dificuldades, ele acaba atrapalhando ainda mais, né? Tem dois erros aí também, né? Uma que você teoricamente teria que fazer um monte de questões para você familiarizar com essa formulazinha que eles dão. E não é necessário, porque não cai tanto assim. Então você está cometendo dois erros. Uma que você está estudando muito, uma coisa que nem vai cair tanto, e a outra que você está tentando gravar uma coisa que é desnecessária. Né, não? Exatamente. Então, por hoje é só Mas, isso aí. então, matamos essas três. Tem mais três pro dia de amanhã. E vai sobrar a última pro último dia. E mais duas de bônus que a gente vai abordar aí. Exatamente. Só recapitulando rapidão, ó, os 3 maiores erros de hoje. O cara ficar perdido
ficar tentando achar cada dia uma coisa, tanta informação que existe hoje em dia. Segundo maior erro, não saber a base e querer estudar coisas mais complexas, até física, química, por exemplo, não saber matemática básica, não adianta nada, você vai errar lá a matemática, né? E terceiro ponto vai ser, não decorar em vez de aprender. A Beijanlosa, Estão falando aí. Perguntou se vai estar, a live vai ficar disponível. Vai ficar disponível aqui 24 horas e a gente vai tentar baixar também e deixar disponível em outros canais aí para quem quiser assistir. Daí a gente manda lá no e-mail. Se você ainda não se cadastrou, entra lá no younerd.com.br e deixa seu e-mail lá para a gente mandar todas essas informações certinho, a live gravada, todas os 7 erros que a gente vai... Tem alguns comentários aqui interessantes também. A gente estava falando aqui... começando a estudar hoje para o Enem, dá de ir bem? Você acha que dá de ir bem, hein, Afonso? Com certeza. Dá de ir bem é meio relativo, né? Quantas horas você vai estudar, qual é o seu nível. Mas com certeza temos que mais curso que você vai precisar, aí, que você quer fazer. Dá para melhorar muito, muito, muito. Olha, dá para melhorar você muito. falou aqui, ó, que é minha esposa, né? Sim. Ela começou a estudar o método lá por julho, agosto. Foi a época que eu criei meus primeiros vídeos. Pode olhar aí no canal, conferir, que foi justamente porque ela estava cheia de problemas e tal, e eu comecei a fazer os vídeos. Então, em 3 meses, ela melhorou mais de 200 pontos, justamente por isso. Eu focava bastante com ela de fazer as questões fáceis, questões médias. Larga a mão das questões difíceis, se você ainda está com dificuldade. Larga a mão, esquece. Logaritmo, esquece. Faça as questões fáceis. Sim, até porque o algoritmo do Enem lá, ele promociona quem faz as questões fáceis, né? Quem acerta as questões fáceis. Dá muito mais pontos do que você acertar as questões mais difíceis. Claro, esse é um tema para outro vídeo, mas só para exemplificar aí. Então, teve uma última pergunta aí do Benjan. Bom, desconheço o sistema do Doodle. Se eu não me engano, é um sistema que faz questões, né? A gente aborda muito isso também, de fazer mais questões do que a teoria. Eu acho muito válido que você faça muito mais questões do que teoria. A gente vai falar disso melhor amanhã, né? Exatamente. Amanhã a gente vai falar, esse foi um tema bem polêmico, né? O povo falou assim, não, tem que fazer resumo. A gente falou assim, não faça resumo, faça questões. E você vai ver amanhã, vai ser muito massa, a gente vai discutir. Tem dar spoiler aqui, né? Dando spoiler, mas... A gurizada do Avengers já tá... Gurizada do Avengers já tá grilada com spoiler, a gente não vai dar spoiler aqui, só vai falar que amanhã o tema é resolver questões. Mas fala aí, desculpa te interromper, Afonso. Não, isso aí, o negócio é fazer questões e daí o estudo tem que ser baseado nas questões. Vou fazer resumo? Faz resumo, mas baseado nas questões que você fez, para você saber o que é importante e o que aquela banca cobra, certo? Mas, se você ainda está assistindo aqui, só entra lá no site younerd.com.br, se cadastra lá que amanhã a gente vai fazer outra live aqui também às 20 horas no horário de Brasília e vai te mandar todas as informações do seu e-mail, tudo certinho, mandar os vídeos de 1 minuto, tudo certinho lá para você acompanhar aqui, ver a live que ficou gravada, tudo certinho, beleza? Então entra lá, younerd.com.br e se cadastra, beleza? Se você não se cadastrou. Beleza? Certinho. É isso então? Valeu, até a próxima. Valeu, abraço.